Olá, muito prazer, eu sou o Tim, estamos iniciando o programa Falando Francamente e hoje o assunto é intrigante, principalmente para os homens. A grande pergunta, você já falhou na hora H? O que leva à disfunção sexual? Por que os homens tendem a apresentar esse problema e principalmente se torna algo tão crônico que precisa de um acompanhamento amplo, clínico e não raramente psíquico? Quais são as causas da ejaculação precoce? E esses medicamentos do mercado, entre aspas aí, Viagra, você pode tomar de forma aleatória? Quais são as novidades nesse meio também? Enfim, nós vamos conversar com o Dr. Rafael Lara, é médico urologista, atende em Jaraguá, Barra Velha, Pomerode. Está conosco no programa Falando Francamente de hoje. Doutor, seja bem-vindo e diz aí, falando francamente, o que leva o homem a falhar na hora H? Olha, uma pergunta intrigante, né? E, na verdade, é uma grande procura para nós no consultório. E essa questão da disfunção erétil, na verdade, ela é multifatorial. Então, não é uma causa específica. E isso vai depender muito também da idade do paciente. Por exemplo, nos homens mais jovens, a causa mais comum, às vezes, é por uma questão emocional. Às vezes foi por uma relação, não teve um bom desempenho, ficou assustado, preocupado, inseguro, vai para uma próxima relação e a coisa não acontece de novo. Por quê? Porque a cabeça está pensando tanto em ter um bom desempenho, em que a relação seja boa, seja satisfatória, que é liberado um monte de substâncias pelo nosso organismo que impede com que ele tenha relação. Ou ele acaba ejaculando mais rápido, ou não consegue manter uma boa ereção. Já com o envelhecimento, é mais comum outras causas para a disfunção erétil, como a própria idade. A gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo a potência sexual, isso não tem jeito. Tem as questões de problemas de saúde, então doenças que afetam o coração, o diabetes, Parkinson. Então, todas essas são doenças que podem provocar algum grau de disfunção erétil. A doença que a gente fala que é a que mais afeta a questão erétil é o diabetes, porque a alteração de sangue, a alteração de glicemia, desculpe, no sangue, ele vai afetar a microcirculação e isso vai afetar a função erétil. Uma vez que, quando a gente tem o desejo sexual, entra sangue no pênis, ele fica em ereto, fica em ereção, tem uma vasoconstrição ali dos vasos da base do pênis, e depois que o homem ejacula, então relaxa esses vasos sanguíneos e tem a detumescência, né? O pênis volta a ficar em estágio flácido. Então, as doenças são muito comuns e tem também uma questão muito importante que é a questão emocional, né? E isso eu sempre falo para os pacientes. Às vezes é problema na família, problema com o filho, problema com dinheiro, problema com o trabalho. E uma questão bem importante é a falha. Quando o homem vai para uma relação e não tem um bom desempenho, ele fica muito frustrado. E isso vai acarretando insegurança, as próximas relações ficando difíceis, e isso pode se tornar uma bola de neve e ficar ainda mais complicado. E a último fator aí, não menos importante também é a questão hormonal, a questão da testosterona, que é o principal hormônio masculino envolvido com virilidade, envolvido com potência sexual, desejo sexual, tudo isso. Então, esses são os principais fatores aí envolvidos com a disfunção erétil. Doutor Rafael, nosso convidado de hoje no programa Falando Francamente é médico urologista. Doutor, qual é o papel que exerce a companheira, a parceira, numa situação constrangedora como essa? Algumas são compreensivas, outras nem tanto, e outras, inclusive, desempenham um papel ao longo do tempo, que é o acompanhamento do parceiro ao consultório. Relata para a gente, baseado na sua grande experiência profissional, o papel da mulher quando o homem começa a falhar na hora H. Olha, a mulher tem papel importantíssimo. A mulher tem assim um papel primordial. Uma vez que uma parceira que está junto, conversa, entende, deixa esse homem mais tranquilo, dizendo que, olha, não se preocupe, está tudo certo, não é só da penetração que vem uma relação sexual. Isso é muito importante. Nós, homens, temos, às vezes, como um foco ter um bom desempenho, ter uma boa ereção com uma boa penetração. E não necessariamente é isso que dá o prazer para a mulher.
a gente consegue oferecer prazer de muitas outras formas, né? E uma mulher compreensiva, sem dúvida nenhuma, vai deixar esse homem muito mais seguro. Já uma parceira que fica questionando, falando, uai, o que está acontecendo? Poxa, mas você não gosta mais de mim. Tá saindo com alguém? Tá tendo outra parceira? É isso? Poxa, você sempre foi tão mais forte comigo, tão mais potente. E o que eu estou fazendo de errado? E esses questionamentos deixam o homem ainda mais inseguro, né? Num momento de fragilidade, o que tende a dificultar ainda mais a recuperação da função erétil desse paciente. Na questão da ejaculação precoce, outro problema que afeta muitos homens, ou seja, a mulher espera uma relação mais duradoura e aí entra uma segunda pergunta. Primeiro, quais são as causas da ejaculação precoce? E existe um tempo considerado ideal para que o homem, ao final, possa dizer assim, pô, fui bem pra caramba, doutor? Questões difíceis, né? Difíceis da gente dizer assim, com certeza. Mas vamos lá. Ejaculação precoce, ela pode ter alguns fatores, pode ter fatores orgânicos, como alguma alteração no pênis, de vascularização, tá? Fatores hormonais, questão da testosterona. Mas o mais comum da ejaculação precoce é o fator emocional. Então, o homem vai para uma relação, acaba gozando rápido, vai para uma outra relação, também goza rápido, então ele já fica mais inseguro, vai para a relação já falando, hoje eu vou detonar, né? Hoje eu vou fazer o meu melhor, e isso gera ansiedade e acaba gozando mais rápido ainda. Então, o fator emocional, ele é um dos principais fatores envolvidos na ejaculação precoce. Tanto que é que o principal tratamento para isso são com medicamentos e que ajudam a diminuir um pouco dessa ansiedade. Então, esse é o principal para a ejaculação precoce. E Do tempo. o tempo, qual que é o tempo ideal para uma relação sexual? Sempre falo, isso daí depende de cada casal. Depende de como os parceiros se entendem. Lembrando que o diagnóstico de ejaculação precoce é quando o homem mal começa a penetração, ele já está ejaculando. Então, isso é ejaculação precoce, por definição. Então, ele mal inicia a penetração e ele já ejacula. Tem pacientes que falam, doutor, mas eu tenho uma relação de 5 minutos. Isso não é ejaculação precoce. Às vezes o que acontece é que você gostaria de ter um tempo maior de relação, mas não é considerado ejaculação precoce. E o tempo ideal para uma relação sexual, ele está no casal. Eu acho que o mais importante é o prazer mútuo. Tanto o homem chegar ao orgasmo, como a mulher chegar ao orgasmo. E isso nem sempre é fácil de se conseguir, né? Às vezes a gente tem alguns tabus, algumas dificuldades em poder falar a respeito, mas uma relação em que os dois se satisfaçam é o suficiente. É o que dá o prazer para o casal. Para a gente finalizar, doutor, e esses estimulantes, os conhecidos, entre aspas, aí, o nome comercial Viagra e tantos outros, existem contraindicações? Muitos jovens, inclusive, para mostrar que são bons mesmo de cama, acabam recorrendo a esses medicamentos. Existe algum perigo, alguma contraindicação para jovens, meia-idade, terceira idade? E quais são as novidades no mercado? Falam aí de algumas coisas meio milagrosas que mantêm a pessoa firme por 48 horas, alguma coisa assim. Falando francamente, isso existe? Olha só, quem realmente precisa da medicação, realmente ela tem efeito, tem um bom efeito. Mas assim, aí vem a pergunta, Rafael, para quem precisa? Quem é que necessita usar esses medicamentos? Um homem jovem precisa usar o medicamento? Não, o jovem não precisa usar. O grande problema do jovem, às vezes, é essa questão de querer satisfazer a parceira, ter um bom desempenho, às vezes fica naquele receio de não conseguir, por não ter uma parceira fixa e falar assim, não, hoje eu tenho que mostrar que eu tô aí, que eu sou o cara. E talvez essa insegurança leve ele a tomar a medicação. E o que eu sempre falo no consultório é, muito cuidado, porque existe a chance de você se tornar dependente psicologicamente do medicamento. Tá? Por quê? Porque o homem jovem, a princípio, não tem problema de ereção. O que acontece sim é com o envelhecimento, vai diminuindo a potência, e esse homem, já com um pouco mais de idade, vai ter dificuldade. E aí sim, a medicação vai ter um efeito surpreendente. Realmente, ele
traz uma potência muito maior do que ele está habituado a ter. E realmente as medicações hoje em dia ela tem um efeito duradouro. Tem medicações com doses baixas que você consegue manter a ereção por um tempo aí às vezes de 15, 20, 30 minutos, mas tem as medicações que têm um efeito mais prolongado, doses maiores e que vai ter o efeito no organismo por até 36, 48 horas. E veja bem, não é que o homem vai ficar em ereção por todo esse período. É que quando ele tem a excitação, a medicação vai ter o efeito no organismo. Depois que o homem ejaculou, depois que ele gozou, então vai ter a detumescência e com um novo desejo, a ideia de ter uma nova relação, a medicação tem efeito ali no organismo. Lembro para vocês também que é super importante uma avaliação médica para o início da medicação. Por que isso? Principalmente pacientes cardiopatas, principalmente pacientes que têm problemas no coração, uma vez que essas medicações são vasodilatadores. Então, o que é isso? Pacientes que às vezes não têm um coração com uma função tão boa, que já tomam algum tipo de vasodilatador para o seu tratamento, associam essas medicações para ajudar na ereção, vão potencializar os efeitos do vasodilatador. E isso pode levar a um infarto e, como vocês já ouviram dizer, casos de pacientes que faleceram em uma relação sexual. Por quê? Faz uma vasodilatação dos vasos, o coração bombeia o sangue, não consegue chegar a todas as regiões do corpo e isso vai levar a um infarto fulminante. E esse paciente pode vir a falecer sim. Então, extremamente importante fazer um acompanhamento com o especialista para ver a necessidade real da medicação, a dose da medicação a ser tomada. E hoje, realmente, nós temos medicamentos no mercado aí muito bons. O mais conhecido, que ficou muito tempo no mercado, foi o Viagra, que é uma sildenafila, mas hoje em dia nós temos a tadalafila, a iodenafila, temos outras medicações, outros produtos que a gente também pode usar e que tem uma eficácia aí excelente. Fantásticas as explicações, obrigado. Não esperava uma performance diferente do Dr. Rafael Lar, médico urologista, que participa do programa Falando Francamente de hoje. Obrigado pelas informações, pela disponibilidade. Eu sei que a vida é uma correria doida e o doutor arrumou esse tempinho para conversar conosco. Até uma próxima, doutor. Até, imagina, fico à disposição aí, espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas das pessoas, né? Às vezes são temas que nos deixam bem encabulados e às vezes uma conversa assim ajuda bastante. Meu convidado de hoje no programa Falando Francamente foi o Dr. Rafael Lar, médico urologista. Ele atende em Jaraguá, Pomerode, Barra Velha, é uma figura no meio clínico extremamente conhecida. Grande abraço a todos, a gente volta na próxima semana com um novo tema, sempre interessante, aqui no programa Falando Francamente. Até lá.